Shalom, galera. Para você que segue o meu canal, mais uma vez estou passando aqui para deixar um vídeo para vocês. Bom, pessoal, o assunto de hoje é sobre a nova ordem mundial. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E que é o governo aí do anticristo e o avanço da tecnologia. Bom, pessoal, esse é um assunto muito complexo, né? Hoje a gente depende muito da tecnologia, essa que é a verdade, né? A tecnologia está presente em quase tudo que a gente faz, né? Desde o trabalho de banco, desde do teu computador, do teu celular, né? Nas indústrias, nas empresas, né? Nos carros, enfim, nos eletrodomésticos. A tecnologia está presente quase em todos os lugares. E assim, desde que o mundo é mundo, a tecnologia sempre foi o estudo da evolução do mundo, né? Tudo aquilo que foi fabricado, tudo aquilo que foi inventado, ela passou pela ciência, pelo estudo, pelo desenvolvimento, pela pesquisa. E desde o início, né, da formação do mundo, as pessoas vêm inventando, vêm reinventando. E quando você chega até o período bíblico, que você vê que o governo do anticristo virá, que dominará o mundo, que terá um governo somente, como lá em Daniel capítulo 12, Daniel vai falar que a ciência e o saber vai se multiplicar e vai ter um chip que vai ser introduzido na mão das pessoas, etc. E aí vai ter uma marca da besta. Quando a gente vê e ouve falar sobre tudo isso, a gente acha um absurdo. Mas se nós pegarmos ao pé da letra e você pegar desde o período bíblico, vamos colocar ali desde o período bíblico, você vir pesquisando, você vê que as nações, né, e o mundo se desenvolveram de uma forma totalmente exacerbada. Foi uma coisa assim grandiosa. Hoje nós temos uma tecnologia de ponta. Você vê que na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, você vê que a tecnologia ela causou um estrago, né? De armas, do início ali das armas biológicas, das armas químicas. Aí você vai ter ali em 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que você vai ver também vamos dizer assim, o ápice ali, né, da destruição, com os aviões, com os portas-aviões, com as armas de precisão, né, a bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki. Você vê ali que o conhecimento e o saber ele começa a ter uma função destruidora. Então, automaticamente, nos nossos dias, no século XXI, nós temos uma tecnologia de ponta. Nós temos uma tecnologia avançadíssima, né? Quem diria que nós teríamos um aparelho nas mãos que conseguiríamos falar com alguém do outro lado do continente? Então, assim, a ciência realmente, como diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que realmente a ciência se multiplicou, né? E nós vemos recentemente uma tecnologia chamada 5G, né, que poucas pessoas estão dando importância, mas existe no Brasil, mas existe no mundo, mais de 50 cientistas vetando a ideia do 5G. Por quê? Porque é uma tecnologia avançadíssima, que tem um alto índice de radiação, aonde a radiação dela é não ionizante. E alguns países que querem aderir a essa nova inovação tecnológica, eles dizem que não. Eles dizem que essa radiação ela é tão parecida quanto a radiação do Sol, que é os raios UV. Mas, na verdade, eles querem o que? O progresso. Só que esse progresso vai atingir a humanidade. Essa radiação do 5G, ela vai emitir o que? Ondas, micro-ondas, que vai trazer um alto nível de radiação dentro do corpo humano. Vai desde doenças neurológicas, desde déficit de memória, problemas de saúde, cânceres, tumores, etc. E existem mais de 50 países que estão estudando, estão vetando essa possibilidade
dessa nova tecnologia trazida aí para o mundo, porque vai causar aí uma grande destruição para as pessoas. Aí, em meio a toda essa informação que eu trouxe para você, que hoje é assim, você tem um acesso livre no YouTube, você pode pesquisar aí, nova tecnologia 5G, você vai ver na íntegra uma reportagem, às vezes até melhor, muito mais melhor do que o que eu estou trazendo para você aqui hoje. Mas assim, quero trazer na simplicidade para você ficar antenado que a questão do governo mundial, a questão de todos esses acontecimentos, do anticristo, da moeda única, isso passou de ser um mito para ser uma grande realidade. Hoje você tem o que? Você tem uma tecnologia de ponta, avançadíssima em todos as suas esferas. Você tem, por outro lado, você tem uma moeda cibernética, porque, como vocês mesmos sabem, o Bitcoin é uma moeda cibernética, uma moeda que muitas pessoas já fazem negócio, muitas multinacionais já fazem negócio somente com moedas mineradas na internet, né? Então, assim, nós temos o avanço da tecnologia, a questão do chip. Já esse sistema de chip e de reconhecimento facial já existe no Japão, na China, na Holanda e em vários outros países, em alguns lugares dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses países eles querem viver o avanço tecnológico. Porque se o país que não aderir esse tipo de conhecimento, esse tipo de avanço, ele vai perder na indústria, ele vai perder na tecnologia de ponta, ele vai perder no mercado industrial, mecatrônico, ele vai perder. Então, automaticamente, os países vão aderir a essa ideia. E esse chip, né, já está sendo introduzido nas pessoas. Porque a pessoa fala, mas chip, não vai existir chip. Gente, não vamos ser ingênuos. Nós já carregamos vários chips na nossa carteira, que é o nosso cartão de crédito, né? Hoje em dia, ó, por exemplo, em Porto Alegre, já existe um sistema em alguns mercados que não tem nem atendente. Você chega lá, faz tudo certinho lá e não precisa de atendente. A tecnologia está tomando conta. Então, o chip da besta está sendo implantado. E o governo mundial, ele está sendo implantado. Por que você acha que existe o caos no mundo? Por que você acha que nós estamos vivendo uma pandemia e o mundo está atravessando essa grande catástrofe, essa grande pandemia? Porque o governo do anticristo, pessoal, ele só pode reinar no caos. As nações da terra só pode pedir um líder quando o mundo tiver um caos, porque senão vai gerar um contraditório. Os governos mundiais não vão querer ser liderado por ninguém, mas se o caos for instaurado, aí a conversa muda. Então a tecnologia, ela se faz necessária nesse século porque o mundo já é dependente dessa tecnologia. Então essa 5G que está vindo, só para você ter uma ideia, ela vai permitir a pessoa fazer uma cirurgia em outro país. Só para você ter uma ideia, lá no Canadá, tem um médico que ele fez uma cirurgia a distância de não sei quantos mil quilômetros. Ou seja, é a tecnologia que está tomando conta de todas as coisas. Por exemplo, outro exemplo lógico. A tecnologia está tão avançada, pessoal, que em alguns locais já está tomando o espaço da mão de obra. Já estão tomando, por exemplo, existem muitas indústrias que já abriram mão da mão de obra de pessoas e já colocaram a máquina no local. Essas pessoas já perderam o seu trabalho. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, se nós não aderirmos a essa tecnologia, infelizmente, muitos vão ficar desempregados. Como já existe uma lista, se vocês verem no Google depois, no YouTube, já existe uma lista de profissões que vai ficar de fora quem não tiver um autoconhecimento e aderir a essa nova tecnologia. Então tem muita gente que vem dizer, mas esse governo do anticristo é mentira, essa tecnologia é mentira. Não, pessoal, é verdadeiro. Tudo que está acontecendo biblicamente, tudo aquilo que nos foi falado na Bíblia, acerca de Apocalipse, acerca de um só governo, acerca da nova ordem mundial, ela é verdadeira. Se nós deixarmos o nosso orgulho de lado e pesquisar, e você olhar para o seu redor, eu mesmo, por exemplo, eu me converti no final da década de 90. Então, assim, não existia praticamente celular. O celular daquele tijolão, bem grandão. Hoje em dia você faz uma chamada teleconferência com alguém lá do outro país. Então, isso aí é um absurdo. Seria um absurdo ainda mais naquela época. Então, pessoal, é o seguinte, vamos ficar atento.
vamos estudar um pouco mais, vamos confiar mais em Deus, porque a Bíblia ela é verdadeira, a tecnologia ela avançou mesmo, a indústria da tecnologia ela não vai parar. Nós estamos vivendo um período bíblico onde a verdade ela tem se concretizado no nosso meio. Mas muitas pessoas, às vezes, leiga demais e acha que é tudo uma grande mentira. Mas, na realidade, se você for pesquisar hoje, coloca no Google, no YouTube, tecnologia e o seu avanço. E depois você coloca as suas consequências. Você vai ver a consequência de todo esse avanço, de toda essa tecnologia. Por um lado, é bom, é ótimo. Traz praticidade para a nossa vida. Por outro lado, existe um trabalho liderado por trás de uma ordem mundial muito grande para estar roubando de nós a nossa acessibilidade, a nossa liberdade. Né? Por exemplo, esse controle aí de reconhecimento facial, ele já, lá na China, por exemplo, ele mostra o rosto da pessoa mesmo usando máscara. Então, assim, é algo que já vem sido implantado no mundo, mas com outro objetivo. Ou você acha que toda essa tecnologia seria de graça para a humanidade, seria somente para um passo tecnológico? Não, existe um outro querer por trás disso, existe uma outra ideia. Então nós que somos cristãos, que temos a confiança em Deus, cremos na Bíblia, não vamos tampar o olho, né? Vamos olhar, vamos estudar, vamos pesquisar um pouco mais. Está muito próximo de acontecer aquilo que nós esperamos. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter te alertado de certa forma para você entender que a Bíblia é real. Ela é verdadeira. E tudo que está acontecendo no mundo simplesmente é uma verdade concreta, não é um mito, não é uma tese, não, é uma verdade concreta.